Estoicismo. A receita para sobreviver o caos. Como viver uma boa vida em um mundo imprevisível. Como fazer o melhor dentro das nossas possibilidades aceitando, ao mesmo tempo, o que está fora do nosso controle. Essas são as questões centrais do estoicismo, filosofia criada há mais de 2000 anos na qual cada vez mais pessoas buscam, hoje, antídotos para as dificuldades da vida contemporânea. O estoicismo pregava o valor da razão, propunha que emoções destrutivas eram resultado de erros na nossa forma de ver o mundo e oferecia um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle. Para quem vê conformismo nessas palavras, uma ressalva. Eles não estão propondo que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle e que já aconteceram. Sêneca. Como nos blindarmos contra o infortúnio. O estoicismo floresceu durante 2 séculos na Grécia Antiga, e por volta do ano 100 a.C., voltou a ganhar popularidade em Roma. Os textos e ensinamentos dessa filosofia que ainda sobrevivem data desse período. Um dos mais conhecidos pensadores dessa época é Sêneca, conselheiro do infame imperador romano Nero. Em uma carta a seu amigo Lucílio, o filósofo fala sobre um dos componentes centrais da virtude, a habilidade de nos blindarmos contra o infortúnio. A maioria dos homens míngua e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver, e ainda não sabem como morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo de que, quando perdido, não se sente falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Sêneca falou sobre como blindar-se contra o infortúnio. Um exercício muito comum entre estoicos é você se preparar para alguma situação crucial que deve enfrentar perguntando a si mesmo: qual seria o pior desfecho possível para essa situação? A lógica por trás disso é, primeiro, se você já sabe qual seria o pior resultado possível, pode começar a se preparar para ele. Segundo, o exercício serve para lembrar você mesmo de que, se o pior acontecer, você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E na verdade, na maioria das vezes, o pior não acontece. Muitos diriam, no entanto, que para Sêneca o pior aconteceu. Acusado de participar de um complô contra Nero, ele acabou cometendo suicídio por ordem do imperador. O filósofo, por sua vez, talvez questionasse: o que é mesmo esse pior? Isso porque, para os estoicos, a morte não é necessariamente ruim, e a riqueza não é necessariamente boa. Para os estoicos, a vida não é em si uma coisa boa, é uma oportunidade. E o que importa é o que fazemos dela. Um sábio, um homem ou uma mulher bons podem fazer algo útil com suas vidas. Uma pessoa má ou tola pode fazer algo ruim com suas vidas. E o mesmo vale para qualquer coisa que os estoicos consideram estar fora do nosso controle, como, por exemplo, nossa saúde, nossa riqueza ou nossa reputação. Sêneca e Epicteto. Como lidar com nossas emoções. Os estoicos também tinham uma visão particular sobre as emoções chamadas de paixões que dividiam em 3 categorias: emoções boas, ruins e indiferentes. Eles propunham que devíamos colocar nosso foco nas emoções ruins, ou pouco saudáveis, aprendendo a lidar com elas. Admirado por filósofos ao longo dos séculos, o famoso ensaio a respeito da ira, de Sêneca, propôs formas de lidarmos com esse sentimento. Sêneca sugere o seguinte: você tem uma visão a respeito de algo ruim que aconteceu, mas você pode mudar sua opinião em relação àquilo. Pode dizer a você mesmo que não foi tão mal assim, que foi um acidente, que a pessoa não tinha essa intenção, ou que isso não é importante para você. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. A morte, por exemplo, nada tem de terrível, se não tê-lo-ia parecido assim a Sócrates. Mas a opinião que reina em relação à morte, eis o que a faz parecer terrível a nossos olhos. Por conseguinte, quando estivermos embaraçados, perturbados ou penalizados, não o atribuamos a outrem, mas a nós próprios, isto é, às nossas próprias opiniões. Quem acusa os outros pelos próprios infortúnios revela uma total falta de educação.
Quem acusa a si mesmo mostra que a sua educação já começou, mas quem não acusa nem a si mesmo nem aos outros revela que sua educação está completa. Comando das emoções é um dos pontos abordados pela filosofia. Essas palavras representaram uma verdadeira revelação para muitas pessoas ao longo dos séculos, e até hoje. Ele está dizendo que são as nossas opiniões sobre as coisas que vão determinar se vamos ou não ficar incomodados a respeito delas. Na verdade, são nossas opiniões que vão determinar as nossas emoções mais fortes. E indo ainda mais longe, são os nossos juízos de valores, baseados em nossas crenças e valores mais profundos, que nos levam a ficar aborrecidos em relação às coisas. Mas em vez de tentar suprimir essas emoções, devemos confrontar as crenças que levam a elas, transformando-as em emoções saudáveis. E sobre aquela terceira categoria, a das emoções indiferentes, a ideia era simplesmente ignorá-las. Essas são reações emocionais involuntárias. São a sua primeira reação em relação a algo, talvez algo que pegou você de surpresa, e você sente sua pressão sanguínea subindo. Para os estoicos, essa não é uma emoção completa, não está inteiramente sob o seu controle. Então, eles dizem que, em vez de lutar contra elas, você deve encará-las como naturais, inevitáveis. Devem ser vistas com indiferença. Estabeleça suas prioridades e entenda o que está sob seu controle. A busca do autocontrole é central à filosofia estoica. Mas para isso é importante sabermos diferenciar o que está sob o nosso controle. Estoicos, igualitários e cosmopolitas. Eles foram os criadores do cosmopolitismo. Todos compartilhamos uma racionalidade que existe no universo e isso nos torna iguais. Esse pensamento acaba influindo a filosofia política que nasce no estoicismo. É um tipo de iluminismo, de certa maneira. É uma grande ironia da história. Marco Aurélio, um homem pleno de poder, privilégios e status, que liderava tropas, sentia que, de forma a ser virtuoso, precisava praticar o estoicismo. E se inspirou em Epicteto. Enquanto liderava tropas em campanhas no Danúbio, à noite, em sua tenda, escrevia meditações para si mesmo. Eram exercícios em auto-melhora. Com frequência, eram reflexões sobre diminuirmos nosso senso de poder, percebermos que honra é algo externo a você, é algo que você não pode controlar. Reputação depende de coisas externas a você e, portanto, são seus julgamentos e opiniões que interessam. Marco Aurélio acreditava também que devíamos nos preparar para lidar com o lado desagradável das outras pessoas, enfrentando com a calma e autocontrole típicos dos estoicos. Como ele próprio escreveu no texto a seguir: começa amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas estas coisas acontecem a eles por causa de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Mas eu que compreendo a natureza do bem, que é desejável, e do mal, que é verdadeiramente odioso e vergonhoso, que sei, além disso, que este transgressor é meu parente, não pelo mesmo sangue e semente, mas por participação da mesma razão e da mesma partícula divina, eu não posso nem ser prejudicado por qualquer deles, pois ninguém pode me fazer incorrer no que é reprovável, nem posso me irar contra eles, cuja natureza é tão próxima da minha. Porque nascemos para a cooperação, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras dos dentes superiores e inferiores. Agir um contra o outro, então, é contrário à natureza, e odiá-los ou rejeitá-los é agir um contra o outro. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.